Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim finalmente aqui gravar o vídeo falando sobre o autismo que eu tinha falado pra vocês. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu falei que eu ia fazer 2 vídeos, sendo que um ia ser mais falando sobre o diagnóstico da Sarah e o outro ia ser mitos e verdades, mas que vocês mandassem dúvidas que vocês tivessem para responder ali junto. Aí a nossa amiga inscrita, que eu gosto muito dela aqui, a Fernanda, que ela é a esposa do meu primo, e eu considero ela minha prima também. Ela mandou 2 comentários, né, com a pergunta dela, com a dúvida dela. Ó, que tá entrando uma neguinha pelada aqui. E aí dessas dúvidas que ela tinha me mandado, tá olhando lá? Olha lá o time então. Vai lá olhar o time. Opa! Caiu aqui, gente. Deixa eu ajeitar. Então ela me mandou 2 comentários. E aí eu lendo o comentário dela, eu acabei percebendo que 2 vídeos vão ser pouco pra falar tudo o que eu gostaria de falar aqui nos vídeos sobre o autismo. Então o que eu acabei decidindo, tá? Esse vai ser mais um vídeo pra falar um pouco sobre o diagnóstico da Sarah. E nos próximos vídeos eu vou falar mais teoricamente, porque na prática mesmo a gente não sabe como é que é, porque é só um possível diagnóstico. Só um pouquinho, gente. Acho que tá a mesma coisa, né? Mas enfim. É só um possível diagnóstico que a Sarah tem. Opa! É só um possível diagnóstico que a Sarah tem. E a gente, na verdade, não sabe ainda se ela é autista ou não, tá? Provavelmente, não vou dar certeza pra vocês, mas provavelmente saia em janeiro. Ela seja chamada em janeiro pra... Ó, leva o carneiro lá pra ver contigo. Provavelmente seja em janeiro que saia a consulta dela. Não é 100% certo ainda, tá? Mas eu chego nessa parte e explico pra vocês por quê. Ainda não é 100% certo, tá? Pra início de conversa, eu até esqueci de trazer aqui pra vocês. Deixa eu pegar rapidinho. Deixa eu dar uma pausa. Pronto, voltei, gente. Já peguei lá o que eu queria trazer pra mostrar pra vocês. Pra início de conversa, tá? Antes de chegar no possível diagnóstico dela. Quando a criança nasce no hospital, né? A gente na alta, a gente ganha esta carteirinha, tá? No caso, tem essa aqui que é da menina, tá? E agora, em dezembro, quando nasceu o João, eu vou ganhar a do menino, tá? Que é basicamente, acho que é a mesma coisa. Só alguns cuidados ali que deve ser diferentes, sabe? Tipo, sei lá, trocar fralda, né? A gente sabe que menino, né, e menina é diferente. Então, vamos supor que tenha isso de diferente, sabe? Mas basicamente é só uma carteirinha para fazer as identificações médicas da criança. Quando eu recebi essa carteirinha aqui, lá em 2016, vai lá ver o time, Sara. Opa, caiu. Caiu, vai lá ver o time. Isso, time. Vai lá ver o time, então. Quando eu ganhei essa carteirinha, aqui fala várias coisas, tá? A gente tem a parte das vacinas, tá? Ó. A gente tem dentição, tá bom? E, enfim, a gente tem várias coisas. Medição pra ver se a criança tá crescendo certinho. A gente tem isso aqui também, ó. Que é a cada consulta médica é colocada data, idade e todas as informações da criança sobre o desenvolvimento dela, que também é visto na planilha e tudo mais. Então, o que eu queria mostrar pra vocês são 2 coisinhas aqui, tá? Que quando a gente ganha a carteirinha... tá aqui, tá bem pertinho. Deixa eu mostrar pra vocês. A cada consulta, o médico deve fazer essas perguntas, né, pro pai e pra mãe e responder com A ou P. A de ausente e P de presente, tá? O que aconteceu no caso da Sarah especificamente? Com 6 meses,
Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Ela tinha 2 ausentes, tá? Que um normalizou no mês seguinte e o outro no próximo mês. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, tá? O que acontece, gente? Esses ausentes e presentes, 2 páginas depois, tá? Quem tem carteirinha em casa, que acompanha isso pela carteirinha, é a página 48, tá? Que aqui, ó, dos alertas. O time? Olha lá o time, então. Senão a mãe vai tirar. A mãe vai tirar. Aí ela corre, gente. Ah, vai botar música? Não liga. Vamos ter músicas de fundo, gente. Vamos baixar só então, ó. Vamos ter música de fundo, gente, me desculpa. Mas, né, temos uma tecladista em casa. Aqui nessa do desenvolvimento aqui, tá, ele explica 2 coisas basicamente. Uma é que se a criança tem um ausente, na consulta do mês seguinte, né, 30 dias depois, tem que estar presente. E se a criança tem 2 ou mais, ou aquela uma persiste, ela deve ser encaminhada para um especialista, tá? No caso, no neuropediatra. O que aconteceu? Com 6 meses, como eu mostrei para vocês, a Sarah tinha 2 ausentes. Um normalizou para o mês seguinte, o outro não. Aí ela deveria ser encaminhada para um especialista? Talvez, tá? Talvez sim, talvez não, dependendo do que o médico dissesse, sabe? Se ele concordasse ou não. Mas era difícil ficar em alerta. Isso com 6 meses, gente. Com 9, ela teve mais um ausente que pro mês seguinte normalizou. Com 12 meses, ela teve mais um ausente que no mês seguinte normalizou. E todos esses desenvolvimentos, ele tem um período para ocorrer. Se dentro daquele período não ocorreu, deve sim ser encaminhado para um especialista. O que aconteceu? Com 18 meses, né, no caso 1 ano e 6 meses, a Sarah estava com tudo em ausente, tá? Que é esse aqui, gente. Tá vendo aí? Estava tudo ausente. O que basicamente aconteceu? Ela bota a música e sai andando. O que basicamente aconteceu, gente? Eu questionei o médico. Isso, a gente morava ainda em Porto Alegre, eu questionei o médico. Tá tudo ausente. O que a gente faz, né? Não faz nada. Eu sou o médico, tu é a mãe. E se eu falar que não tem que fazer nada, não tem que fazer nada. Aquilo ali ficou já meio pesado pra mim. No mês seguinte, pedi pra ele avaliar o desenvolvimento dela. Eu sou médico, eu que sei se avalia ou não. No mês seguinte, a mesma coisa. Acabou que, se vocês olharem, depois desse desenvolvimento, nenhum outro foi preenchido, tá? Até os 3 anos agora, deveria ser preenchido isso, tá? E não foi preenchido. Algo que me deixou muito chateada, porque o que eu ouvi do médico, até cheguei a comentar com vocês, acho que na época, foi que eu ouvi assim, que ele estudou para ser médico, ele que sabia o que ele fazia ou não, o que ele pedia ou não. Só vou desligar aqui, gente. Isso me deixou chateada pelo seguinte, ele pode ser um médico, ele pode ter estudado, ele pode ter faculdade, mas eu sou a mãe. Eu fico 24 horas por dia com a minha filha em casa e eu sei se tem alguma coisa diferente ou não acontecendo com ela. Não é uma pessoa que vê a minha filha uma vez no mês, e olha lá, que vai saber dizer o que a minha filha tem ou o que a minha filha não tem. Então, pais, prestem muita atenção nisso que eu vou falar pra vocês. Se vocês estão vendo que o filho de vocês está tendo algum comportamento estranho ou algum comportamento anormal para a idade, que no caso da Sarah era o que ela tinha, não era algo negativo, mas era, tirando a parte da fala, eram comportamentos que a gente achava que era acelerado demais para a idade dela. Tentem avaliar isso com calma e tentem conversar com o médico. Se vocês irem com o médico
não tá dando bola pro que vocês estão falando, tem até procurar outros médicos, tá? Algo que eu fiz errado, fiz muito errado. Mas como a gente já ia se mudar de lá e eu tava assim, não querendo mais ver ninguém daquele posto, eu não procurei. Eu decidi que eu ia ver o que, que era, o que, que não era, quando a gente chegasse aqui em Canoas, tá? Mas já confesso pra vocês que desde que nasce, todas as informações sobre como que funciona a questão dos atrasos, vocês veem já na carteirinha. Outra coisa também, tá? Situações especiais. Síndrome de Down, tá? Consta tudo aqui. E o autismo também, tá? São as duas situações especiais que constam aqui. Se o médico que estudou tanto que não pode ouvir uma reclamação da mãe, ou que não pode, sabe, a mãe está em alerta por causa de que aconteceu alguma coisa com o filho ali, não pode levar em consideração porque a mãe não estudou para aquilo, peguem a carteira de vacinação da criança e leiam as informações, tá? Leiam também esse tipo de informação aqui sobre os atrasos, né? Algo muito fácil, muito prático e que pouparia muito, muito, muito tempo do que está acontecendo hoje. Aqui pela carteirinha, algumas coisas batem com a Sara, algumas coisas não. E o autismo é tão difícil de ser diagnosticado sem ser por um especialista justamente por isso. Porque eu posso ter 10 itens que me classificam como autista e não ser. Como eu posso ter um único que me qualificaria como autista e ser. Tá? Então, a gente tem que fazer todo um exame, testes, para detectar se realmente tem ou não autismo. Como então que a gente chegou na conclusão de que a Sara era autista? Foi pela carteirinha? Não foi pela carteirinha, gente. Apesar de que ele na carteirinha tinha algumas informações, eu li isso no primeiro dia que eu cheguei em casa com ela, tá? Ela nasceu no dia 14 de fevereiro de 2016. E dia 17 a gente foi pra casa. Deixa eu ver. Domingo, segunda, terça. Foi no dia 17 a gente chegou em casa. Que foi quando eu recebi a carteirinha e eu li essas informações sobre o autismo. Eu li, achei interessante falar sobre autismo e sobre a síndrome de Down na carteirinha. Mas, vamos dizer assim, que no início, bebê novinho e tal, tu não dá bola pra esses assuntos. Tu lê, guarda as informações que tem ali, mas não reforça, não repete no teu dia a dia. E acabou que ficou esquecido. Até que a Sarah começou a andar, a falar, a fazer um monte de coisa. E assim, a gente percebia no jeitinho dela que antes mesmo de falar, ela entendia bem letra, entendia bem número. Desculpa, gente. Se ela pegasse a carteirinha assim, é fácil de identificar se ela tá de cabeça pra baixo, que a gente tá vendo as figuras de cabeça pra baixo. Mas se ela pegasse, por exemplo, uma página como essa aqui, ó, que só tem letra e número, entregasse assim pra ela sabia que tava de cabeça pra baixo. Ela ia lá, ela desvirava para olhar da forma correta. Ou ela se entortava para olhar da forma correta. Às vezes sacola, embalagem de produto, só tinha letra. Ela ia lá, ela desvirava ou ela se virava para olhar da forma correta. Sempre gostou de número, sempre gostou de música. Ela tem algumas manias com brinquedo de enfileirar ou de empilhar. E enfim, várias coisinhas. E a gente começou a perceber que a fala dela era muito limitada. Até então, até a gente vir pra cá pra Canoas, a gente achou que fosse normal porque era início de fala. Só que a gente veio pra cá pra Canoas em fevereiro de 2018. Isso, fevereiro de 2018. Né? E aí ela tava já completando os 2 anos. E a gente já tinha percebido que outras crianças, até menorzinhas do que ela, com menos de 1 ano ou 1 ano, já falavam super bem e até melhor do que ela. Óbvio que cada caso é um caso e a gente não pode comparar uma criança com a outra. Mas, querendo ou não, a gente como pai, como mãe, a gente acaba fazendo isso, sabe? Dá umas comparadinhas daqui e dali.
E a gente começou a achar estranho, mas até então a gente não focou muito nisso, porque a gente sabia que crianças agem de formas diferentes. Passando esse meio tempo, o que acabou acontecendo? A gente estava sem internet aqui em casa, a Sara estava aprendendo a falar novas palavras, mas ao mesmo tempo algumas que ela já falava, ela estava parando de falar. E a gente estava achando muito estranho isso. Até que um dia, sem internet em casa, a gente estava numa reportagem, vou ver se eu deixo o link aqui pra vocês, se eu conseguir, da reportagem do Domingo Espetacular, falando sobre o autismo. E aí a gente começou a olhar e várias coisas que estavam sendo ditas lá. A gente falou assim, olha só, a Sara faz isso também, a Sara faz isso também. A Sara faz isso, a Sara faz isso. E meio que começou a bater algumas das coisas que a Sara fazia com as coisas que estavam sendo ditas ali que eram características do autismo. E obviamente, falando mais uma vez pra vocês, não é porque a criança tem algumas características que ela é autista, tá? Fique bem claro isso pra vocês. Então a gente decidiu ir no médico e conversar com o médico pra ver o que o médico avaliava. Como eu já tava com aquele receio do que o médico tinha feito lá no outro posto com ela, comigo, eu acabei meio que decidindo que eu ia falar se eu tivesse oportunidade. Se eu não tivesse oportunidade, eu não ia falar nada sobre essa suspeita do autismo da Sara. Cheguei então na consulta, comecei a conversar com a médica, comecei a falar com a médica sobre algumas características do que estava acontecendo com ela, sobre ela parar de falar algumas palavras para falar outras. Comecei a falar sobre ela ser muito inteligente, né? De qualquer jogo que largue para ela, ela sabe fazer muito rápido. Quebra-cabeça é um dos jogos favoritos dela. Se tu largar até de cabeça para baixo a imagem, ela monta. E, enfim, fui falando sobre essas coisas pra médica. E a médica dando umas cortadas em alguns assuntos. E eu falando pra ela assim, a gente deixa ela olhar, deixava ela olhar alguns vídeos antes da gente vir pra cá, que a gente tinha internet. E ela interagia bem, ela interagia com a gente participava com ela dessas interações. Só que desde que a gente veio pra cá sem internet, a gente não tem mais essa interação. Ela não vê mais os desenhos que ela gosta, ela vê os desenhos que passam na TV, mas não chama tanta atenção dela. E a médica meio que me gongou ali, que não era pra deixar ela interagir com televisão, essas coisas assim, porque isso fazia mal. Quem tinha que interagir com a criança era o pai e a mãe. Até aí concordo com a médica, tá? Mas eu acho assim, tem algumas coisas que a criança aprende olhando na televisão que a gente tenta fazer e não consegue. Eu tenho um livro, até não tá aqui, eu vou lhe pegar. Deixa eu pausar, gente. Voltei, gente. Eu comprei esse livro aqui, ó, porque eu vi lá nos vídeos da Flávia Kalina. Ela falando, até a Sarah já comeu, ó, um pedaço do meu livrinho aqui, ó. Se vocês conseguem enxergar. Ela falando sobre ensinar linguagem de sinal para as crianças antes de aprender a falar. Tá? E aqui tem algumas figuras, ó, para ensinar. Tem várias aqui, tá? Deixa eu ver uma. Ó, tipo, lua, né? Se eu não me engano, estrelas são assim. Então, várias coisinhas aqui bem interessantes para ensinar para criança. Eu tentava ensinar, eu mostrava as figuras pra Sara, eu tentava ensinar fazendo os gestos na hora de trocar fralda, dar mamar, se ela queria bolacha, né, que bolacha tu bate embaixo do cotovelo, que é assim. E não adiantava, a Sara não aprendia. Já com os vídeos, ela aprendia, né, tanto que algumas palavras em inglês ela sabe falar. E aí ela fala essas palavras com a gente, né? Eu não entendo porcaria nenhuma de inglês. O mínimo que eu sei de inglês era o verbo to be da escola e o pouco que eu vejo dos vídeos com ela, tá? Mas é aquilo, sempre a gente tá sentado com ela assistindo. E nessa primeira consulta, a médica disse que a gente não deixasse ela olhar mais televisão. Isso, segundo a médica, que não deixasse mais olhar televisão. Na segunda consulta, né, a gente foi até o posto 3 meses depois, porque ela foi com 2 anos e 3 meses. E aí, como era a cada 6 meses, eu não queria que ficasse aquele intervalo muito grande ou ficasse meio bagunçado para ir nas consultas. Então, o que eu acabei optando em fazer?
levar ela 3 meses depois e aí depois seguir 6 em 6 meses. Então eu levei ela em agosto do ano passado na consulta. E chegando lá na consulta, a médica, desde a sala de espera até o consultório, a médica foi chamando ela. Sara, como é que tu tá? E aí, amiga, como é que tu tá? Oi, e tu não vai me dar oi, não sei o quê. E a Sara literalmente cagou pra médica. Ela não olhava pra cara da médica, ela, tipo, simplesmente, de mãozinha dada comigo, ela entrou no consultório. Chegando lá, eu falei pra assim, hoje tu vai sentar aqui nem mocinha, aqui na cadeirinha, tu não vai precisar sentar no carrinho, a gente deixou o carrinho lá fora. Expliquei pra ela as coisas. Ela olhou a sala inteira, parou na frente de um, acho que é boticário que fala o nome, é aqueles armários de vidro que fica dentro do consultório, olhando tubo de remédio, seringa, algodão, essas coisinhas assim. Que pra criança, qual é o que chama a atenção de uma criança, né? E a médica tentando falar com ela e tal, e ela nem te liga pra médica. Aí a médica me pergunta assim, ela tem algum problema de de pra ouvir, de surdez e tal. E eu falei assim, não, teste da orelhinha dela deu super bem, do olho também. Pezinho, tudo, deu 100% e não tem problema nenhum. Aí a médica, ela disse pra mim assim, eu queria falar um negócio contigo, né, depois de toda a consulta e tal, da gente conversar bastante. Ela falou assim, eu queria conversar um negócio contigo, já pensou na possibilidade da tua filha ser autista? Aí quando ela falou isso, eu falei assim, sim. Pensei, na primeira consulta eu queria até conversar sobre isso, mas eu tava com medo de ouvir o que eu ouvi do outro médico. Daí ela me perguntou, o que que tu ouviu do outro médico? Daí assim, que eu que estudei, eu que sei, tu é a mãe, não tem direito de opinar. Quando eu falei isso pra ela ficou horrorizada, ficou chocada e disse pra mim que não, que o médico, ele sim, ele estudou, ele sabe mais do que o pai, ele sabe mais do que a mãe, mas o pai e a mãe passam 24 horas com a criança. Então, mais do que uma pessoa que passa 10, 15 minutos no consultório com a criança, quem sabe mais é o pai e a mãe. E o pai e a mãe tem sim que se meter, tem sim que se opinar. Se o médico não gostar, o médico que enfia o rabinho no meio das pernas e escute o pai e a mãe. Óbvio que tem muito pai, tem muita mãe que não tem noção. Mas ela tava falando que assim, nesses casos, tem que ser avaliado o mais rápido possível. Então a gente conversou muito ali. Ela falou que a Sara tinha audição seletiva, porque se a Sara escutava bem e ela não prestava atenção nas coisas ao redor dela, era porque ela selecionava o que ela queria e o que ela não queria. Ao tanto que a Sara tem alguns medos bobos de alguns sons e outros pode estar no talo. Ela tá escutando e não tem problema nenhum. Né? Ventilador, agora ela anda com medo, mas antes ela não tinha medo. E liquidificador, se eu tô mexendo, ela quer estar na volta. Se outra pessoa tá mexendo, ela tampa e sai correndo, não fica por perto. Então, gente, foi mais ou menos assim que a gente descobriu, né, esse possível diagnóstico. A médica até ficou um pouco receosa de falar, né, e eu não aceitar bem, mas ela viu que eu aceitei bem, ela até estranhou. Mas é aquela coisa, a gente já estava preparado para o possível diagnóstico, mas a gente só vai saber se esse possível diagnóstico é real ou não quando vier a consulta com o especialista. Pra mim, eu tenho assim, 50% de chance de que ela não tem absolutamente nada, e 50% de chance de que ela é autista. Se ela é ou não, isso só o futuro vai nos dizer. Só o futuro vai poder dizer pra gente se ela é ou não autista, tá? Mas a princípio, se ela for autista, na minha visão, ela é o grau mais leve que tem, que é o Asperger, né? Eu acho que é assim que se fala. Mas ele não é mais considerado separado do autismo. Então agora ele está incluído no grau leve, tá? Nos próximos vídeos eu falo isso sobre graus aí do autismo para vocês. Mas enfim, tá? É o que eu penso. O Rafael, até um tempo atrás, ele acreditava muito que ela pudesse ter o autismo. Mas a gente tava assim, sabe, meio a meio. E depois de uma conversa com uma pessoa,
que eu não vou citar aqui o nome da pessoa, ele acabou meio que falando assim que não tem nada e tal. E a gente conversou com uma outra pessoa na mesma situação. E essa pessoa disse pra nós fazer tudo o que a gente estava fazendo. Ter calma, tranquilidade e não passar nervosismo pra criança. E realmente, gente, é o correto se fazer. Não passar o nervosismo pra criança, porque assim, é algo que pode ou não ser. Então, se tu passar pra criança que é algo negativo, o que vai acabar acontecendo? Isso vai afetar a criança de alguma forma. Então, vocês receberam um possível diagnóstico no posto, fiquem tranquilos, esperem a resposta de um especialista e esperem que esse especialista chegue para vocês e digam se realmente tem ou não alguma coisa, tá bom? Mantenham a calma, tá? Eu vejo muito canal por aí de pais, de mães falando sobre autismo, que eles falam que foram do luto à luta. E eu penso da seguinte forma: a criança que eu conheci, que nasceu de mim, que eu conheci até agosto do ano passado, com 2 anos e 6 meses, é a mesma criança que tá ali brincando na sala, olhando o desenho favorito dela. Vai mudar alguma coisa um diagnóstico positivo? Não vai mudar. A única coisa que eu acho que vai mudar, e isso que a gente tem que ter consciência, é de que a criança vai ter uma forma diferente de aprendizado. Talvez uma forma mais acelerada ou uma forma mais atrasada, tá? E o que a gente tem que fazer é ter paciência. E é isso. A gente não tem que ficar se desesperando, se enlouquecendo da vida por causa do diagnóstico. Outra coisa que eu queria deixar até como dica pra vocês aqui, tá? É um filme, agora eu esqueci o nome do filme, tá? Mas eu vou deixar a dica de filme aqui pra vocês assistirem, que é contando a história de uma mãe, que ela tinha 2 filhos. Se não me engano, os filhos eram gêmeos, não me lembro agora. Eu sei que ela tinha 2 filhos e esses filhos eram autistas. E quando ela descobre o autismo, o marido abandona ela e os filhos. Casos que acontecem, não só no caso de autismo, mas em vários outros casos aí, né? Nos casos de microcefalia teve muito pai, né, que deixou a família por causa disso. E assim, gente, esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. Tem link, o link que eu vou deixar pra vocês é aqui do YouTube, mas vocês podem procurar eles em outros canais, né, de filme. Mas assim, gente, tá bem boa a filmagem, a dublagem também, dá pra ver perfeitamente bem. Eu vou deixar aqui como dica pra vocês verem como não é o fato da criança ser autista, ou enfim, o adulto ser autista, que ele é incapaz de alguma coisa. Vocês vão assistir esse filme, tá? Essa premissa que eu passei pra vocês, ela é bem no início do filme, não tô contando muita coisa do filme aí pra vocês assistirem mesmo, e vocês vão ver, é maravilhoso esse filme. Eu assisti, eu gostei muito, e pretendo passar outras dicas, tanto de filme quanto de série, quanto de reportagem, para vocês assistirem, tá? Então eu vou deixar esses 2 links, tá? O do filme e o da reportagem do Domingo Espetacular aqui na descrição para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Possivelmente saia em janeiro a consulta da Sara, porque aqui em Canoas, na Matias Velho, abriu um centro que ele é de diagnóstico e tratamento precoce do autismo, tá? Eu vou ver também se eu deixo o link da reportagem falando sobre ele. E basicamente, pais e mães que têm filhos com um possível diagnóstico de autismo vão até o posto e peçam pro médico, né, quem é aqui de Canoas, peçam para serem direcionados a esse centro, ali na Matias, que eles fazem esse encaminhamento, tá? É um encaminhamento que é direto do posto com eles e eles vão te ligar, tá? O que me falaram no posto é que tinha bastante criança na frente, mas que possivelmente ela seria chamada em janeiro, tá? Se ela for chamada em janeiro, eu volto lá em janeiro a falar sobre ela, tá? Do contrário,
agora os próximos vídeos vão ser mais falando sobre a parte teórica, tá? Talvez eu fale mais alguma coisinha sobre o João também, mas isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque pais que têm um filho autista podem ter a possibilidade de ter outros filhos autistas também. Mas não é nada certo, tá? Então, se a Sara não tem autismo, o João também não tem. E se a Sara tiver autismo, talvez ou não o João tenha o autismo, tá? Então eu vou me despedindo de vocês, porque já tá dando tempo aqui da câmera. E o vídeo ficou longo, eu sei. Mas eu espero que se vocês tenham gostado desse vídeo, deixem o gostei de vocês aí. Comentem e compartilhem esse vídeo. E também se inscrevam no canal, tá, gente? Beijão, tchau e fui!